Olá, estamos começando aqui mais um Ponto de Vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, neste horário da 1h30 da tarde, uma tradição do debate político e, claro, da discussão dos temas importantes aqui para a cidade, para a região metropolitana, meio ambiente, saúde, segurança pública, não é muito debatida, muito discutida, assunto importante, nós vamos dar um espaço enorme aqui nesta edição e outros temas, né, como a educação, o transporte, enfim, os temas que estão na pauta aqui do nosso dia a dia e espaço importante, sempre aberto aqui para a gente debater também e discutir os assuntos de interesse nacional que vão se repetindo, né? Ontem o Sérgio Moro enfrentando lá os deputados federais, acho que mais de 8 horas, quase 9 horas de audiência, até que um deputado do PSOL o chamou de juiz ladrão, né? Um exagero, acho que pelo andar da carruagem, pelo número de horas já seguidas, que a cabeça do pessoal já não estava muito em cima do pescoço, né? E a coisa descambou para esse tipo de baixaria, né? E ontem o relator Samuel Moreira, deputado federal do PSDB, relator da reforma da Previdência, leu lá na comissão especial o seu relatório, que me parece deverá ser aprovado, né? Ia a plenário, e não inclui mesmo estados e municípios, o que para muitos é um absurdo. E eu também coloco aqui esse enorme ponto de interrogação. Não dá para entender como é que se faz uma reforma da Previdência e se deixa fora os estados e os municípios que estão aí praticamente numa miséria quase que absoluta, né? Não tem dinheiro para fechar a conta, salários atrasados, 13º, enfim, salvo algumas prefeituras que se equilibram, né? Outras prefeituras e estados aí, situação realmente de penúria absoluta. Ponto de Vista tem sempre uma reprise aqui na Santa Cecília TV, a partir das 20 horas, né, 8 da noite, para você acompanhar com a gente. Como eu disse, a segurança pública, foco central aqui dessa edição do Ponto de Vista. Sempre um prazer receber o Coronel Sérgio Delbel, secretário de Segurança de Santos, que vai ajudar a gente a entender uma série de situações aqui no município, na região e no país. Prazer recebê-lo. Tudo bem, Delbel? Tudo bem. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Meus cumprimentos aos colegas de programa. Obrigado ao secretário que está conosco. Mais uma vez a gente também com satisfação recebe aqui o Armando de Matos Júnior, advogado da área criminal e que vai também colaborar mais uma vez com a gente aqui. Tudo bem, Armando? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Oportunidade nessa hora de falarmos com os telespectadores. Santana, muito obrigado pelo convite. Você, Buturão. E ao lado do comandante Delbel, que comandou a Polícia Militar local e hoje comanda a Guarda Municipal da nossa cidade, um dos maiores especialistas em segurança do Brasil. Prazer muito grande estar ao seu lado e fazer o programa com o senhor. Agradeço. Muito bem, é verdade o que diz o Armando e a gente tem na ponta lá sempre o Marco Santana, atento aí às redes sociais, às transmissões do Ponto de Vista e a sua participação sempre muito importante aqui conosco. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos, boa tarde especial que nos acompanha ao vivo. Quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook, Ponto de Vista, Coelho Buturão, ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que está na reprise, o mantra de todos os dias, 2h30 da tarde acaba o ao vivo, né, aqui no Ponto de Vista, e a reprise é às 8 da noite e temos aí um espaço de tempo razoável para acontecer tudo o que é possível e impossível na República combalida do nosso país, lamentavelmente, né? Queria registrar aqui com prazer o convite para o Santos Café 2019, que acontece de 5 a 9 de julho no Centro Histórico de Santos, né? Sexta-feira, depois de amanhã, portanto, até a próxima terça-feira, feriado de 9 de julho, feriado estadual, né? E mais um evento que já se transformou numa tradição aqui para a cidade de Santos. Tem muita gente que vem aí de outros municípios para conhecer a Bolsa, conhecer o Centro Histórico e faz lá as degustações, enfim, né? Experimenta os diversos tipos de café que a gente tem lá no Centro Histórico, especialmente na Bolsa Oficial do Café, tá certo? A gente agradece ao secretário de Turismo, Odair Gonzalez, envia aqui para a gente uma camiseta, Santana também foi lembrado aí, tá certo? Vou mostrar aqui, tá aí a camiseta referente ao evento, Festival Santos Café 2019. Parabéns à Secretaria, parabéns à Prefeitura de Santos, mais um evento
importante que já vai se consolidando, né, Santana? Exatamente, é um evento muito importante, Edgar, e além de movimentar o turismo da nossa cidade, valorizar uma das riquezas da nossa cultura, que é o café, que a história do café está diretamente ligada à história de Santos. Destaca também a riqueza o talento dos artistas locais, que muitos vão participar. Também vai no mesmo sentido que a gente defende muito aqui, de que a cidade que se pretende turística, ela ofereça atrações ao longo de todo o ano, não apenas na temporada de verão, porque Santos é muito mais do que praias, muito mais do que verão. Então, você oferecendo um evento desse porte, já se consolidou, já tem um reconhecimento até nacional e internacional, é muito importante para fortalecer o calendário turístico da nossa região e também fortalecer a economia. Precisa de muito esforço para fazer a segurança nesse tipo de evento? Não é tanto, né, Delbel? Normalmente o evento, o esquema de segurança é em função da expectativa de quantidade e tipo de público que vai para o local. Esse é um tipo de evento que atrai famílias, que atrai pessoas, que atrai turistas. Né? Existem eventos paralelos muito interessantes, por exemplo, exposição de carros antigos na praça. Então, claro que segurança sempre é uma preocupação, mas é mais fácil de se fazer um tipo de evento como esse do que um outro que tenha um tipo de público muito heterogêneo. Né? Muito bem, eu falei da reforma da Previdência, né? E ontem nós registramos aqui, o Santana informou, no exato momento, um pouco antes do programa entrar no ar, havia uma manifestação importante lá no Congresso Nacional, com os deputados que representam, né, os policiais pelo Brasil afora, ou os policiais que se elegeram, né, deputados federais ou até senadores, até porque me fiz um exercício de memória, tinha algum senador, né, que vinha dessa área, porque esqueci, evidentemente, que do Major Olímpio, né, senador pelo Estado de São Paulo, pelo PSL, que tanto bateu, tanto criticou, tanto agrediu, tanto atacou o governador Geraldo Alckmin, porque não dava os aumentos, enfim, claro que todo mundo quer aumento e a polícia precisa e merece aumento e de infraestrutura, né? Mas agora se vê, nesse projeto de reforma, não há benefício maior aí aos policiais como eles andam pedindo, né? E eu queria saber do Sérgio Delbel, que você está aposentado, né, da Polícia Militar, ou está na reserva da Polícia Militar, Sim, não é isso? estou aposentado. Tá certo. Bom, como é que funciona isso? Os policiais realmente têm direito, têm que reivindicar a aposentadoria especial? Qual é a sua visão em relação a isso? Bom, em primeiro lugar, é a política salarial das polícias militares, das polícias civis, ela fica por conta dos estados, né? Então, existe uma diferença muito grande de patamares, tanto do piso quanto do teto para o salário dos policiais. Só por isso, já existe uma insatisfação muito grande. Se você pegar aqueles estados mais longínquos, principalmente aqueles que eram territórios nacionais no passado, o salário deles, em comparação a de estados maiores, mais produtivos, mais ricos, inclusive, a diferença é astronômica, né? Pagam mais? Pagam muito mais. Se você pegar o salário da polícia... Tem uma explicação lógica para isso? Porque na época em que eles saíram do estágio de territórios nacionais para estado, eles não tinham polícia. Eles precisaram formar a polícia da noite para o dia. Então, a política salarial, na época, foi aquela que regia o funcionalismo federal, né? Então, eles contrataram oficiais da reserva do Exército, aposentados das polícias, e assim começaram a desenvolver as suas polícias. E essa política salarial permaneceu até hoje, com os patamares super elevados. Se você pegar, por exemplo, Brasília, aí já é um caso um pouco diferente do que eu acabei de citar, o salário deles também é elevadíssimo em comparação aos demais estados. E quando eu falo elevadíssimo, eu não estou falando que é justo ou injusto, estou falando que é uma diferença brutal. O Distrito Federal também tem Polícia Civil e Polícia Militar? Mesma coisa, tudo né? igual. Tudo igual, em nível estadual. Então, existem muitas discrepâncias que formam um movimento, em termos de Brasil, de insatisfação dos policiais, e eu julgo com bastante razão, porque não existe, repito, uma política salarial que estabeleça pisos, tetos, parâmetros para as suas polícias. E agora chega essa transformação em termos de aposentadoria, de previdência, que é claro, tem que ser feita mesmo, então é mais uma dúvida na cabeça dos policiais.
Me parece que o presidente Bolsonaro, na época de campanha, tinha dito que os policiais seriam vistos de uma forma diferenciada, o que não ocorreu até agora. Antes de vir para cá, eu li em algum lugar, não sei se foi no UOL, que ele, presidente, estaria voltando atrás. Eu li também. E iria incluir os policiais em alguma aposentadoria especial, alguma coisa assim. Na sua visão, isso importante? Tem que ser assim? Não. Eu acho que, como vai existir um período de transição para passar a valer algumas regras de aposentadoria e tudo mais, que se estabeleçam ponto futuro, para lembrar do Cláudio Coutinho da seleção, um ponto futuro, uma transição relativamente de média para longa, e que a partir daí o policial ele passe a ter um misto de aposentadoria pública e privada, ou só privada mesmo, como é em alguns países, né? Mas que haja essa transição, para não pegar o pessoal que está agora em plena carreira de calças curtas, né? Não teria como eles se programarem para passarem a pagar uma aposentadoria privada agora. E nada mais justo. O regime do policial, ele é um regime diferente. Eu não estou dizendo que é melhor, que é pior, que é mais sacrifício, mas é terrível em relação à maioria das outras profissões. O policial não tem horas extras, ele não tem PIS/PASEP, não tem fundo de garantia, ele está sujeito a horários absolutamente malucos. Ele, na folga dele, ele vai depor no fórum, o doutor Armando sabe disso. Se ele der um flagrante hoje, se ele sai às 23 horas de serviço, se esse flagrante demorar até às 6 da manhã, ele fica. E fora isso, o risco inerente à profissão, lógico, que o policial tem. Enfim, né? Lógico, né? Ele não recebe uma série de benesses que algumas outras profissões recebem. Armando, pois não, em relação a esse tema aí, gostaria de ouvir. Você que tem, evidentemente, um convívio quase que diário com policiais civis, militares, enfim, conhece bem o assunto. Depois da fala do comandante, não tem mais o que se falar, questionar, mas é exatamente isso. Outra coisa, além de todos esses problemas que o comandante disse, o policial corre risco de morte, tanto no trabalho como na folga. Muitos policiais estão morrendo na folga. Por quê? Porque são policiais. Simplesmente porque são policiais. Não porque trocaram tiro, porque estavam numa padaria fazendo bico de segurança, porque estavam trabalhando de Uber para aumentar a sua renda. Não, porque são policiais. Porque o crime organizado determinou que um policial, 2, 3 morram. Então, o policial, ele realmente precisa de um regime diferenciado. Não só o policial, outras profissões também, né? O bombeiro é a mesma coisa. Aqui no estado de São Paulo, o bombeiro é da Polícia Militar. Sim. Em alguns estados não. Mas o bombeiro é outra profissão também que não tem horário. Que você sai para trabalhar e não sabe se volta. Então, são profissões que deveriam ter mais respeito. Nós falamos aqui sobre Brasília. O delegado hoje de Brasília, né, da capital federal, ele recebe a mesma coisa que recebe o delegado da Polícia Federal. Isso. E muitos estados, né, os estados dignos, pagam os seus policiais de acordo com o que paga o governo federal. Fala, ganha muito? Não, não ganha muito. Ganha o certo. Aqui é que ganha mal. No estado de São Paulo é o pior salário, tanto para a Polícia Militar como para a Polícia Civil, tanto para o oficialato como para os delegados de classe mais elevadas, né? E para os praças e para os policiais civis também. Então, se nós não investirmos na segurança pública no tocante a salário, incentivo e infraestrutura para o policial, o que acontece? O policial fica um tempo e vai embora, vai fazer carreira solo, vai fazer outra coisa. Ele absorveu aquele conhecimento, né? Ele aprendeu uma série de coisas, viu que não tem perspectiva e vai embora para a iniciativa privada. Só que o Estado gastou dinheiro formando aquele homem, muito dinheiro, e não tem retorno. Então, enquanto o Estado não abrir os olhos, não começar a investir dignamente nas suas polícias, na polícia científica também, que é importante, porque o crime acontece, se nós não tivermos a prova constituída, a absolvição é certeza, certeza. Então, vamos investir. Governadores, Polícia Civil, Polícia Militar e agora talvez o filho mais novo, né? As guardas municipais, criadas em 88, estão elencadas lá no artigo 144 da Constituição, que está no rol das polícias. São policiais, porque quando o senhor, telespectador, a senhora, são assaltados e vem ali um guarda municipal, vocês vão por cima do guarda, eu fui assaltado. E o guarda prontamente vai prestar o seu serviço, vai fazer o encaminhamento, vai fazer a diligência, caso seja necessário, necessite, e vai dar todo o respaldo.
Em países de primeiro mundo, a guarda municipal, não existe mais guarda municipal, é a polícia municipal. E é o que vai acontecer aqui no Brasil. A polícia civil e a militar não dá conta mais nas grandes cidades, Santos é uma delas, sem o apoio da guarda municipal. Diga, Santana. Realmente, quando a gente fala de previdência, algumas categorias precisam de um tratamento diferenciado, né? Nessas aí eu incluo os policiais e também os professores, né? Professores, claro. A proposta agora que foi apresentada pelo relator estabelece idade mínima de 57 anos para os professores. Agora imagina você que está aí, uma senhora de 57 anos, uma mulher de 57 anos, numa sala de aula com 40 adolescentes ali, fazendo o diabo ali. 3 períodos, né? 3 períodos, né? Com conta para pagar, tendo que fazer planejamento pedagógico e assim por diante. Quer dizer, o professor, o educador, não vai conseguir, vai morrer antes de se aposentar, né? Os policiais é a mesma coisa, né? Então, por conta da rotina estressante, muito sobre alto risco, então, realmente precisa de um tratamento diferenciado. O que eu acho que poderia resolver a questão, por outro lado, também tem o seguinte, um dos argumentos para aprovar essa reforma é que a população brasileira está vivendo mais, né? A longevidade está maior, né? Então, muitas pessoas, elas vão ficar mais tempo aposentadas mais tempo do que ficaram trabalhando, né? Isso aí acabaria sobrecarregando o sistema. Eu acho que uma solução intermediária é realmente aumentar um pouco mais o prazo para que a pessoa continue nativa, mas numa atividade com menos impacto, menos estresse, né? Por exemplo, uma professora, em vez de ela estar na sala de aula ali, lidando com os alunos, ela podia fazer uma atividade de retaguarda, planejamento pedagógico, na gestão das unidades escolares, na Secretaria de Educação e assim por diante. O policial é a mesma coisa. Em vez de estar atrás fazendo policiamento ostensivo, atrás de bandido, ele poderia estar fazendo uma função burocrática ou um trabalho muito bonito que a PMT hoje, que é o PROERD, fazendo educação junto às escolas, ou um guarda na porta de uma escola, e assim por diante. Aí, a partir daí, eu acho que poderíamos chegar a uma solução intermediária, o policial poderia trabalhar um pouco mais, mas sem essa situação desgastante que hoje ele encontra. Tem um limite aí de idade aí mínima para o policial se aposentar, Delbel? Tem, eu não me recordo agora, mas é na faixa, um pouco mais de 53, se eu não me engano, alguma coisa assim. É razoável, né? É, razoável. 25 anos de carreira para um policial, eu acho que já está de bom tamanho, né? Então, na verdade, já ultrapassa, né? Passa de 30. Num né? passado um pouco longínquo, o policial trabalhava 25 anos. 25 anos. Né? Não sou a favor disso. Sou a favor dos 30 anos. Ele podia estar aposentado. Né? Então, agora, o que foi falado por vocês, está perfeito isso daí. As polícias, elas sofreram, espero que não continuem a sofrer, de uma rejeição muito grande de alguns setores da nossa sociedade, principalmente a sociedade organizada, uma grande parte da imprensa, de setores universitários, uma série de fatores que vão transformando o policial em cidadão com invisibilidade social, é um cidadão de segunda categoria. Se a gente acompanhar, hoje em dia está muito em moda isso, né? Mostrar as ocorrências na hora que estão acontecendo e tudo mais. Tem uma explosão, tem um incêndio, tem um roubo com retenção de vítima, alguma coisa assim, todo mundo corre em direção contrária ao evento. O único que corre em direção ao perigo é o policial. E isso tem que ser compensado. Ah, mas isso quando ele entrou na profissão, ele já sabia, tal, ok, já sabia e tudo mais, mas tem que ser compensado. Existem algumas profissões que estão expostas à radiação de raio-x, alguma coisa assim, e recebem por isso. O que o policial recebe a mais no salário pelo risco que ele tem? Nada. Então, nós temos que repensar tudo isso. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta então na sequência e aproveita o gancho já para falar sobre a Guarda Municipal aqui de Santos, né? Que parte dela, um grupo pertencente à Guarda Municipal, está sendo armado justamente para colaborar mais intensamente no combate à criminalidade, né? Já, já. De volta, a sequência aqui do nosso ponto de vista, conversando aqui com prazer com Sérgio Delbel, Coronel Delbel, secretário de Segurança aqui de Santos, doutor Armando de Matos Júnior, nosso advogado aqui de plantão nesta edição do Ponto de Vista, e o Santana atento aí às redes sociais, né? Bom, recentemente, isso já vem sendo falado há bastante tempo, Delbel aqui no programa já adiantou para a gente algumas vezes, né, as possibilidades
alguns componentes, né, um grupo de componentes da Guarda Municipal, serem armados, né, devidamente treinados, essa coisa toda. Recentemente o prefeito e o secretário fizeram uma live, né, pelas redes sociais, enfim, pelo Instagram, e o secretário teve a oportunidade de dar mais detalhes, dar mais explicações, e agora, aqui é o público do Ponto de Vista, também vai ficar à vontade para explicar direitinho. Primeiro, da necessidade de se armar a Guarda Municipal. Acho que agora não tem muita dúvida mais, né? Não, esse é um caminho sem secretário? volta, né? Esse é um caminho sem volta, isso evidentemente que vai, ao longo do tempo, de acordo com as possibilidades de cada município, vai atingir todas as guardas, e chegou a nossa hora, né? Talvez até um pouco tardiamente, mas a gente está fazendo com o máximo de cautela, estamos exagerando no preparo dos nossos candidatos da Guarda Municipal a trabalharem armados. Nós temos uma parceria muito boa com a OAB de Santos, com o setor de segurança pública, por meio do Dr. Elton, que tem dado um apoio, Elton dos Anjos, tem dado um apoio fantástico para nós. Então, praticamente todos os meses, esse grupo de guardas está acompanhando algumas palestras relativas a esse assunto, tudo que envolva o uso de armamento, flagrante delito. O último agora foi uma simulação de um júri, doutor Armando, foi muito bacana isso daí, de maneira a preparar o guarda não só para ele saber manusear e atirar, ele tem que saber o universo que ele está entrando, que é um universo bastante complexo, com muita responsabilidade. Nesta semana que passou, 120 guardas municipais foram submetidos à avaliação psicológica, estão na fase de devolutiva agora, e já daqui a uns 40 dias começam um curso lá em São Paulo, na Guarda Civil Metropolitana. Já compramos o armamento, são pistolas .380, e bem como a munição real e a munição para treinamento também. Então falta muito pouco para a gente começar a trabalhar armados, uma parte do efetivo no primeiro lance, né? Armados. Isso acho que vai aumentar a segurança dos nossos guardas, é uma reivindicação absolutamente justa deles, e também esse serviço vai ser revertido em prol da nossa cidade, né? Guarda Civil Metropolitana foi criada pelo Jânio Quadros, não? Ou não? Não Já é sei lhe anterior. dizer. Na realidade, eu acho que já existia, ela é derivada, vamos dizer assim, na essência, na aparência do uniforme, a Guarda Civil que existia. Existia a Guarda Civil e existia a Força Pública. Aí, na década de 70, houve a fusão de ambas corporações, formando a Polícia Militar. Na época mais da Repressão, da governos repressão, militares, aquele né? negócio todo, né? Mas eu não sei exatamente quem criou lá em São Paulo. Aqui em Santos, todos nós sabemos, o pioneirismo foi do prefeito Oswaldo Justo, em E seus 1985. amigos karatecas, né? Aliás, o comandante, muita coisa mudou desde que o prefeito Oswaldo Justo criou a Guarda Municipal, que antes a atribuição principal era proteger o patrimônio público, né? Então o pessoal até brincava que eram os Smurfs, né? Porque eram vestidos de azuis, para proteger o jardim da praia, né? Que era basicamente isso daí, né? E hoje, com a mudança do tempo, o poder público municipal cada vez mais tem sido inquirido a ter novas atribuições, né? Então, nesse sentido, armar a Guarda Municipal é uma boa providência, né? E daí, como diz o tio do Homem-Aranha, né? O tio Ben, com grandes poderes também vem grandes responsabilidades, né? Então, a partir do momento que um profissional da segurança ele tem uma arma letal na mão, ele tem que estar qualificado, tem que estar preparado psicologicamente para isso daí, né? É complicadíssimo. Isso daí passa também, comandante, pela própria captação, pela contratação desses profissionais, que eles não têm que estar apenas a fim de um emprego, eles têm que ser vocacionados, né? Porque lá atrás, na época do Justo, era mais uma ocupação, era mais um serviço público. Agora não, agora é um profissional de segurança que vai tratar com uma arma letal, né? Então eu queria saber do senhor como é que está sendo encarada essa preocupação de arregimentar profissionais realmente vocacionados para a segurança pública. Eu me referi agora há pouco que 120 guardas foram submetidos à avaliação psicológica. Isso de um universo de quase 500 guardas municipais que nós temos. Então, lá atrás nós já tínhamos feito uma pesquisa com o nosso grupo
de quem gostaria de trabalhar armado e quem não gostaria. Por que que nós demos essa opção? Porque na época dos editais anteriores de admissão desses guardas, não constava que deveriam trabalhar armados, tal. Isso podia ensejar algum tipo de problema futuro para nós. Então, nós primeiro pegamos o universo daqueles que desejam trabalhar armados. Depois, aqueles cujo comportamento, observação dos superiores hierárquicos e tudo mais, acham que podem ter uma boa performance, que não vão gerar problemas para si e para outras pessoas trabalhando armados. E, por último, a avaliação psicológica, que antes de ser uma exigência da própria legislação, já era um ponto de vista nosso, lá na Secretaria de Segurança, que deveria existir. Mesmo aqueles que passaram no exame e que não passarem no curso de manuseio e tudo mais, não receberão as armas. É muito difícil você, principalmente quando você tem os primeiros contatos com armamento de fogo, na hora do vamos ver, de atirar e tudo mais, tem gente que treme. Nós tínhamos filmagem na Polícia Militar, inclusive. Nós tínhamos algumas filmagens na Polícia Militar de exercícios que a gente fazia o mais próximo da realidade possível. Nós simulávamos, a gente chamava de favelinhas, mas não é nenhum tipo de desrespeito a esses locais, não. Nós fazíamos casas simuladas, né, de madeira, com várias situações lá dentro, né? E o policial ia à frente com o instrutor atrás, munição real, e lá ele ia se defrontar com algumas situações, entre atirar, verbalizar, se proteger ou partir para cima. E isso tudo era filmado para a pessoa ver depois. Então era um negócio assim, bastante preocupante, o estresse que essas pessoas saíam desse tipo de treinamento, né? E claro, quanto mais treinamento, mais você vai controlando o seu estresse. Mas não é tão fácil quanto as pessoas pensam. O barulho de arma assusta. O Armando de Matos tem uma boa experiência, não é? Porque colaborou e bastante com a criação da Guarda Municipal Armada, né? Na cidade de Praia Grande, não é, Armando? Essa guarda foi criada em 2001. O prefeito Alberto Mourão tinha lá uma outra guarda, tinha um outro nome, chamava-se Ropan. E não eram pessoas concursadas, eram pessoas que ganhavam esse emprego através de uma canetada, nós sabíamos disso. Em 2001, criou a Guarda Municipal, abriu edital e o curso de formação deles, muito amplo, várias matérias foram ministradas, 6 meses de formação técnica, para depois passar para as aulas práticas. Então, são pessoas que até hoje recebem periodicamente novos cursos, não só na parte de segurança pública, uma série de coisas. Inclusive, atuam até para ajudar a Marinha, fazendo verificação de embarcações no canto do forte. Trabalham junto com a Polícia Ambiental em Praia Grande, porque é uma área rural muito grande lá. Então, hoje a cidade de Praia Grande, na parte de segurança, sem a Guarda Municipal, são 350 homens da ativa, ela não funciona. A Polícia Civil não tem contingente, a Polícia Militar também não tem contingente suficiente. E por que armá-los? Porque em 2006, lamentavelmente, nós sabemos disso, os telespectadores sabem, as polícias passaram a sofrer ataques. 2006, ataques letais, delegacias, batalhões da Polícia Militar, policiais militares na rua, policiais civis. E nós impetramos um habeas corpus preventivo em 2006 contra o delegado de polícia titular do estado para que ele não autuasse em flagrante o guarda municipal durante o momento de trabalho, estivesse com a sua arma de fogo particular em seu nome. Assim foi feito. Isso foi para o Tribunal de Justiça, virou jurisprudência e ela tem validade até hoje. E depois, recentemente, conseguimos na cidade de Bertioga, são 99 guardas que hoje trabalham armados, levando em consideração que aquele que não deseja, porque não tem familiaridade com arma, não gosta de arma, alguns não gostam de arma, precisa respeitar cada um desse tipo de profissional. Alguns não querem e não trabalham em outras funções. Mas a Guarda Municipal hoje, nas cidades, ela é muito importante. Como eu já disse no primeiro bloco, a municipalização das polícias vai acontecer muito em breve. Eu acho que é um caminho também. Sem volta. O problema é o orçamento, né? Porque o Estado vai repassando, mas o orçamento continua preso. Eu acho que isso é uma questão de tempo. Logo, logo, as guardas municipais serão polícias municipais. Isso é irreversível. Porém, não é tão simples assim. Não é só uma canetada.
nós teríamos que passar por uma série de mudanças, inclusive mudança no que diz respeito à política fiscal, né, do nosso país. Porque hoje, quando você compra um produto, o imposto vai para o Estado, vai para a União e muito pouco fica no município, né, com vários tipos de impostos e assim por diante. Então, o município acaba arcando com mais esse ônus, que é também prover segurança pública, porém não tem a contrapartida financeira. E segurança pública, para ser bem executada, custa muito caro. Não, Santana. Falar em municipalização de polícias, o Uriel Vilas Boas participa com a gente. Ele pergunta o seguinte: qual a possibilidade de uma ação com os executivos e legisladores regionais para que os efetivos das polícias municipais tenham efetivos equipamentos e remuneração adequada, evitando operações de verão e de operação delegada? Para a minha pergunta? Um abraço para o Uriel, sempre participando do programa e de forma bastante... Mister Cidadania. Exatamente, é o Mister Cidadania. Olha, eu já propus em reunião lá no Condesb, na Câmara Temática de Segurança, existe a Lei 13.022, Lei Federal 13.022, se eu não me engano, 2014, 2015, que ela permite que os municípios se consorciem para aquisição de equipamentos, para instrução das guardas municipais e assim por diante. Essa proposta eu já fiz várias vezes. Se nós temos aqui uma região metropolitana, composta aí pelos nossos municípios vizinhos, por que não fazermos o treinamento das guardas municipais? Por que não comprar os uniformes, os equipamentos de proteção individual, os armamentos de forma consorciada? Por que eu digo isso? Porque isso significaria mais agilidade nas aquisições, mais facilidade para os municípios que não dispõem de tantos recursos, né? Visto que a verba poderia vir desse fundo, alguma coisa assim, e padronização. Nós temos como característica a maior parte de cidades praianas, então falamos a mesma linguagem, temos quase que as mesmas necessidades, né, em relação à recepção de turistas, à segurança de turistas, de moradores. Seria, na minha visão, muito mais fácil. Mas até hoje essa ideia não vingou. Eu sou favorável, Uriel, que haja sim uma união dos municípios em relação à segurança. Se ainda a gente não conseguiu caminhar em relação a transporte público e tantas outras políticas aí que seriam benéficas se a gente pudesse unir os municípios, por que não começar pela segurança, né? Agora, de fato, né, o que é que vai diferenciar o guarda municipal armado de um policial militar? Eu sei que o treinamento de uma forma, eu sei que um vem de uma academia, enfim, tem essas diferenças básicas que a gente sabe. Mas na prática, na verdade, vamos ter nas ruas, né, duas figuras uniformizadas e armadas. No meu ponto de vista, Edgar, é para isso que eu estou preparando o pessoal, numa primeira etapa, a gente está armando os nossos guardas basicamente para autoproteção, né? Nesse primeiro momento, não vai servir para transformar a guarda municipal em polícia da noite para o dia. Para isso, a gente precisa criar uma cultura, a gente precisa ter um desenvolvimento profissional muito maior do que temos hoje. Evidentemente que isso vai dar uma segurança maior para os nossos guardas municipais e, a partir daí, vamos participar de ocorrências um pouco mais pesadas do que participamos hoje. Vai servir também para autoproteção, não só daquele que está portando a arma, mas também de alguns colegas. Quando você vai para uma operação força-tarefa, é necessário que alguns guardas municipais, pelo menos, estejam armados. Para quê? Para proteger aqueles outros que estão naquele ambiente participando da ação. Num futuro, médio, longo prazo, claro que esse número de guardas vai aumentar, mas em princípio é isso, é autoproteção e também para a proteção dos próprios colegas. Secretário, essa pergunta do Edgar é muito boa, muito importante, porque a gente esbarra aí na questão da atribuição e também do ponto de vista legal das polícias, né? Porque a função da Guarda Municipal é defender o patrimônio, né? E a da Polícia Militar é fazer o policiamento ostensivo, então, né? Então, no caso aí, como é que ficaria, então, por exemplo,
no caso de uma ocorrência, um furo, um roubo em andamento, do ponto de vista legal, como é que isso aí resguarda Como é que a o guarda atuação municipal do guarda tem municipal? que agir, vamos dizer assim, né? Se ele se sentir em condições, ele vai para cima, sem problema nenhum. Vai? Tem essa Vai pra liberdade, cima. esse treinamento, O inclusive. Do ponto de vista Armando- legal, ele está coberto. O doutor Armando pode falar com muito mais autoridade do que eu. Qualquer um do povo pode e o policial deve agir em situações de flagrância, né? Nós não vamos ficar atendendo ocorrência de roubo à residência, roubo a banco e tudo mais. Mas se o nosso guarda municipal se deparar com alguma ocorrência de uma gravidade um pouco maior, de um risco maior, se ele se sentir em condições de tomar as primeiras providências, as providências iniciais, ele vai sim para cima, sem problema nenhum. Para isso que eles estão sendo preparados. Esse assunto é muito interessante e eu sinto um pouco, vou falar a palavra certa, um pouco de pena da Guarda Municipal, porque as pessoas pensam da seguinte forma: olha, ele não é um guarda municipal, aliás, ele é um guarda municipal, ele não é um policial. Sim. Porém, no momento do desespero em que ele é roubado, porque o guarda municipal não vai atrás da ocorrência, a ocorrência depara-se com o guarda municipal. É a trombada, né? Na rua, numa estrada, na saída de um prédio público, próximo ao paço municipal, não importa. banco, porta Um do banco. banco, na praia, não importa em que local. O homem armado, com uma arma de fogo ali na cintura, com uma roupa que chama a atenção, né? O munícipe, o transeunte vai correr, vai chamar. A pergunta que eu faço, técnica, e eu tenho a resposta e ela é triste. Se ele não fizer nada, se ele quedar-se inerte, ele está prevaricando. Ele concorre a um tipo penal previsto no Código Penal do nosso país. É prevaricação, deixar de fazer, funcionário público. Agora, em contrapartida, né, se ele faz, olha, mas poxa vida, o guarda municipal atirou, ele é um guarda municipal, o negócio dele é tomar conta de cemitério, de escola. Não é assim. Senhor munícipe, não é assim. Hoje o guarda municipal, ele é um integrante da polícia, na previsão do 144, está lá embaixo, mas está nas polícias. Então é um erro da sociedade, como era no passado. O guarda municipal tomava conta de praças, porta de escola, de patrimônio público. Hoje não mais. Hoje um guarda municipal é um integrante da força de segurança e precisa ser respeitado dessa forma. Bom, então está aí explicado direitinho, né? Há diferenças importantes, mas em determinados momentos o guarda municipal é um policial Sim. mesmo, e principalmente esse grupo, como explicou o Sérgio Delbel, que será devidamente treinado, preparado para usar a arma, vai poder dar voz de prisão a ladrões, inclusive ir para cima na hora de uma situação, né? Se me permite, eu só queria complementar. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, que na medida que o tempo tem passado, desses últimos anos para cá, só aumenta o número de ocorrências que a Guarda Municipal, que os nossos guardas municipais participam na rua, ocorrências de ordem criminal, e está aumentando a cada dia o número de pessoas presas pela Guarda Municipal, armas recuperadas, armas brancas recuperadas, apreensão de drogas, tudo isso graças ao trabalho dos nossos guardas municipais, homens e mulheres. Inclusive a bandidagem vai acabar se surpreendendo também, né? Porque não está acostumado, né, com esse tipo de ação. Já estão se dos guardas surpreendendo, nós municipais, observamos né? nos noticiários, toda hora a Guarda Municipal, não só de Santos, dos municípios do nosso entorno, com ocorrências, apreendendo arma de fogo, entorpecente, pessoas procuradas. E essas forças-tarefas são muito importantes, porque eles vão a locais inóspitos, né? E lá chega o guarda, verifica, desconfia de alguém, pesquisa, essa pessoa é procurada, encontra entorpecente, arma de fogo. O trabalho da Guarda Municipal é muito importante para todos nós. Tem outra faceta do trabalho da Guarda Municipal que tem que ser destacado, quando há uma força-tarefa da Prefeitura, vão lá os fiscais municipais para verificar a situação do estabelecimento, e a Guarda Municipal vai junto, muitas vezes acaba encontrando casos de receptação ali, né, de material roubado, né, ferros velhos, assim por diante. O trabalho da Guarda Municipal nesses episódios são muito importantes. E o próprio guarda municipal, na ausência da fiscalização, ele pode atuar, em alguns casos, como o próprio fiscal, notificando o comerciante, no caso, o ambulante, ou mesmo apreendendo mercadoria ou até aplicando multas. Vamos para o intervalo, voltamos já para continuar falando sobre segurança pública, né? Em instantes. Muito bem, voltamos, sequência do Ponto de Vista, e a gente vai direto lá com o Marcos Santana, uma participação sempre importante com a gente aqui, é isso? Isso, Santana? o Roberto Francisco, ele diz o seguinte: o secretário precisa fazer um estágio nos municípios de Campinas, Itu, Jundiaí, Guarulhos, Embu das Artes, Mauá e até Praia Grande,
para aprender como se trabalha de forma satisfatória, com abordagens, prisões e apoio às polícias civil e militar. Avisar do povo santista que a Guarda Municipal de Santos é muito reprimida e pouco resultado prático produz. Bom, o programa é absolutamente democrático, né? Está aí uma crítica à atuação da Guarda. O Sérgio Delbel está aqui para contrapor e responder. Pois não? Eu agradeço. É Roberto, né? Roberto. Eu agradeço a sua sugestão. Eu vou procurar estagiar nesses locais assim que eu tiver tempo. Com o maior prazer do mundo. São cidades muito aprazíveis e a gente sempre tem alguma coisa a aprender. Vou seguir o seu conselho, mesmo porque você deve ser super preparado em relação à segurança. Em relação à parte que você falou da guarda ser reprimida, alguma coisa assim, você precisaria citar casos mais concretos para que a gente possa avaliar o que você está dizendo. Eu acabei de falar que nós estamos cumprindo estágios para que a gente possa assumir outros papéis perante a sociedade aqui na nossa cidade. A guarda está deixando aos poucos de ser guarda patrimonial, como era até algum tempo, e está ganhando as ruas, está dando atendimento aos cidadãos. Se você tivesse a curiosidade de acessar as estatísticas da Guarda Municipal ou ler jornais, você iria ver que a cada dia, como eu acabei de falar antes do intervalo, está aumentando o número de prisões e ações feitas isoladamente pela Guarda Municipal. E semanalmente nós fazemos ações junto com a Polícia Militar e junto com a Polícia Civil, com as quais a gente tem um excelente relacionamento. Mas eu vou levar em conta a sua sugestão e assim que tiver possibilidade eu vou para Campinas, Embu e os outros municípios que você falou. Campinas é uma cidade violenta. Né? A gente só tem que lembrar... 1 milhão e pouco. Maior número de homicídios, Campinas. Então, a gente só tem que lembrar ao Roberto também, expert em segurança, que se você pegar o ranking de mortes por 100 mil habitantes, Campinas. Santos tem 2,9. Nem Oslo, na Noruega, tem esse tipo de estatística homicídios. Em relação a homicídios. Para 100 mil, né, comandante? Exato. Para 100 mil. O número é bastante baixo. Santos é uma cidade considerada das menos Chicago tem né? 27 mortes por 100 mil habitantes. Chicago. Por 100 mil habitantes. Portanto, a proporção é válida. É preciso estudar para poder fazer esse tipo de colocação. Evidentemente, foi o telespectador respeitado aqui pela gente, fez uma crítica, foi bastante contundente com relação ao trabalho da Guarda Municipal e do secretário, e a resposta não foi menos contundente, tá certo? Bom, o Sérgio Delbel, na semana passada nós tivemos uma divulgação por parte da Secretaria de Segurança Pública da redução em 22%, 22,7% entre janeiro e maio, não é, no número de assassinatos ou homicídios, né? Homicídios, né? Aqui na nossa região metropolitana, né? Isso, evidentemente, é um fato a ser comemorado. Já vinha acontecendo uma redução. É uma queda histórica em 18 anos. 18 anos, né? Em 18 anos de queda, exatamente. Em toda a região, né? Em toda a região. Isso é importante. Pegou o seu comando pegou também. Pegou também. PM, né? Pegou. É importante. Agora nós temos aqui, uma tabelinha aqui, eu estou com a colinha do Jornal A Tribuna, mais uma vez, né? Aqui comigo. Em relação à cidade de Santos, homicídios dolosos, pouquíssimos, né? Como você coloca aqui, 6 homicídios nesse período de 2018, 7 homicídios nesse período de 2019. Evidentemente que a gente não vai banalizar a morte de absolutamente ninguém, mas é uma margem... Razoável. Baixa, né? Razoável, sim, para a nossa cidade, para a quantidade de habitantes. Como disse o comandante, isso é feito em cima de cada 100 mil pessoas, né? Mas Santos é uma cidade segura, até porque praticar um crime aqui em Santos hoje, não que seja impossível, mas é uma cidade muito bem monitorada, tanto pela municipalidade, pelo serviço da municipalidade, como também dos particulares. Então, aquele que pratica um crime, tivemos um exemplo clássico, nós falamos semana passada, do caso Bacará, né? Bacará. Que a prefeitura mantém ali um monitoramento da escola e esse monitoramento da escola ajudou a que que a polícia conseguisse a imagem. Então, a cidade ela é toda monitorada. Então, praticar um crime na cidade de Santos é muito complicado.
Tomara que isso aconteça nas demais cidades. E é o futuro. O futuro, George Orwell falou lá no livro 1986, né? 84. Desculpa, 1984. E ele falou lá exatamente sobre isso, que todos nós seremos monitorados e, de fato, seremos. Já somos. Já somos, né? Não só por imagem, Big mas Brother. o próprio Google, o que você pesquisa e tudo mais. Onde né? você vai, né? Onde você O vai, seu o aparelho GPS, celular, não sei A sua se... conta bancária. Sim, não sei se o Waze, telespectador sabe, mas aquele que pratica um crime e fala que não estava naquele cenário, naquele local, naquele dia, naquela hora, é facilmente detectável pelo aparelho celular, pelo seu rastreador. A polícia consegue isso, né? Então, existem provas que o homicida acaba fazendo contra ele mesmo, né? E você fura um sinal vermelho, você é fotografado, radar. Existem várias formas da polícia chegar até a autoria delitiva. Então, o Santos está de parabéns, o trabalho da Secretaria de Segurança Pública, Obrigado. da Polícia Militar e também da Polícia Civil. Parabéns a todos esses. É verdade. Agora, com relação ao furto, esse foi o único item Isso é celular, em né? que houve um Aumentou crescimento. muito. Aqui, Celular, né? celular. O crescimento não foi grande de 2018 para 2019, nesses 5 primeiros meses do ano. Tá certo? De janeiro a maio de 18, janeiro a maio de 19. O Santos teve 2.442, passou para 2.473. Essa é a maior preocupação hoje da Secretaria? A primeira preocupação sempre de organismos policiais é crimes contra a vida. E nisso os órgãos policiais estão ganhando a guerra. Está aí a queda acentuadíssima de índices de homicídio, dolosos principalmente. Em relação a crimes patrimoniais, o roubo e o furto, o roubo apresentou queda. O roubo é aquele que o bandido usa de violência, usa arma, usa agressão, usa uma faca, alguma coisa assim. E o furto é mediante destreza, é mediante arrombamento ou uma distração da própria vítima. É importante a gente salientar que essa mudança foi de 70 e poucos, me parece. Eu fiz uma conta... 2.442 para 2.473, né? Foi uma coisa 35, mínima, uma variação 34 mínima. a mais. Eu não sei Foi exatamente pequena a variação. quantos desses furtos se referem a celular, conforme o doutor Armando falou. Mas uma coisa que é histórica é que a pessoa tem o celular e muitas vezes ela perde o celular e registra como furto para receber o seguro, alguma coisa assim. E eu não estou aqui dizendo que a maioria, claro que é um dado desse tamanhico, né, que não justificaria. E por quem estuda os crimes, né, eles chegam à conclusão que grande parte das ocorrências de furto, e eu concordo com isso, se dão em relação a algum tipo de relaxamento da própria vítima. Então, a esposa, a gente está cansado de receber no WhatsApp isso, filmagem. A esposa vai com o marido ao shopping, aí vão na praça de alimentação, ela coloca a bolsa aqui na cadeira e fica conversando com o marido, enquanto isso alguém na cadeira aqui de trás já está efetuando a subtração da carteira, do cartão de crédito, ou você deixa o carro aberto com algum tipo de volume e assim por diante. Então, uma parte considerável das ocorrências de furto, ela pode ser evitada com uma vigilância, uma cautela maior daquela vítima em potencial. Secretário, o senhor falou das pessoas que registram a ocorrência para acionar o seguro. Agora, por outro lado, tem também a subnotificação, Sim, né? A claro. pessoa que ela descrente de que vai reaver o bem, por conta da demora de registrar a ocorrência, ela simplesmente deixa para lá, né? E isso aí acaba até prejudicando o trabalho da polícia de mapear os locais onde essas ocorrências acontecem com mais frequência e acaba fazendo com que outros crimes continuem acontecendo, né? Então, acho que seria importante fazer um trabalho aí de, primeiro, aparelhar melhor a autoridade policial para poder registrar essas ocorrências, né? Porque hoje os policiais civis fazem verdadeiros milagres. Estão nas delegacias, sobrecarregadíssimos, né? é verdade. Sobrecarregados, não tem equipamento, o escrivão tem que levar o próprio computador, tem que levar o papel e assim por diante. E, por outro lado, também conscientizar as pessoas, as vítimas, a realmente registrarem a ocorrência, né? O maior insumo que a polícia tem, seja ela qual for, e a própria Guarda Municipal, é a informação. Por isso que está tão em moda se falar de inteligência policial e tal. Inteligência policial é o trato que você dá às informações para produzir conhecimento. Se você não registra a ocorrência, se você não participa do CONSEG do seu bairro, se você não se comunica com a delegacia de polícia, com o capitão comandante da companhia,
dificilmente a polícia vai saber o que está acontecendo naquela micro-região do seu bairro, na sua rua ou na sua cidade, né? Então, as providências deixam de ser tomadas. Fazendo uma comparação muito grotesca, aonde tem mais vendedor ambulante? Onde tem mais pessoas? Onde tem mais polícia? Onde tem mais ocorrência? Se as notificações são baixas, evidentemente que o número de policiais olhando para aquela região vai ser mais baixo também. Na medida em que você tem uma notificação que se traduz numa curva ascendente, você vai ter mais policiais, pelo menos por algum período, até baixarem os índices. Então, traduzindo, culpa um pouco da própria sociedade, que deveria fazê-lo, né? Deveria comunicar à autoridade, ir à delegacia. E tem uma outra coisa, não precisa mais ir à delegacia para fazer boletim de ocorrência. Ainda mais realmente, você vai à delegacia, às vezes tem um flagrante, dois, uma ocorrência com acidente de trânsito com várias vítimas, o escrivão está lá atarefadíssimo, o delegado saiu para o local, etc. Algumas ocorrências, dentre elas o furto de aparelho celular, pelo próprio site da polícia. E isso é importante porque a polícia depois consegue mapear, saber, olha, estão furtando celulares em tal lugar. Antigamente, lá nos anos 70, 80, se furtava muito aparelho de toca-fitas, né? Ixi. Hoje não existe mais, porque os carros vêm lá com o aparelho já embutido e não tem mais valor econômico. Bicicleta. Hoje o furtador e o roubador descobriu isso aqui, ó, que alguns aparelhos chegam a custar R$10.000. Por que ele vai furtar uma bicicleta, vai estourar um vidro de um carro para levar um aparelho, tem um valor econômico bem menor, sendo que isso aqui ele põe no bolso, leva e consegue um bom valor, né? Então o crime vai mudando, né? A sociedade muda e o crime também. Mas se a vítima não notificar a polícia, não informar a autoridade em que local isso aconteceu, dentro da escola, no shopping, na praça, na praia, a polícia militar, que faz esse mapeamento em companhia da Polícia Civil, não consegue botar um efetivo maior nesses locais. Quem vai sofrer somos nós mesmos. Com relação à participação da sociedade, parece que vai crescendo bastante essa rede aí formada, a vizinhança solidária, né, Delbel? Sim. Isso é um projeto, é uma lei estadual que foi feita pelo então deputado Coronel Camilo, um colega meu de turma, que foi comandante-geral da Polícia Militar. Quando eu estava à frente do CPI-6, ele era o comandante-geral também, durante algum tempo. E é uma empreitada muito exitosa. É muito simples de você aderir ao Vigilância Solidária. Basta você manter contato com o comandante da companhia do seu bairro, né? Santos tem 5 companhias distribuídas geograficamente pela cidade. Vocês formam um grupo de pessoas, um grupo de WhatsApp, que tem moderador e assim por diante, interligado com a Polícia Militar 24 horas por dia. E esse grupo é feito para troca de informações em relação à segurança. Então, você está chegando em casa, ó, na rua tal, tem 2 elementos em atitude suspeita. Tem um carro parado, todo apagado, com gente dentro. E a polícia está monitorando. Então, a ação é muito mais rápida e os demais vizinhos que estão acessando ao grupo de WhatsApp, eles têm acesso a essa informação. Então, de alguma forma, ou eles podem evitar ir para o local problema, ou também reiterar junto à polícia uma ação naquele local. Não, Santana. Registrar a participação do Elias Carneiro. Ele parabeniza agora a municipal na pessoa do comandante Delbel e diz o seguinte: o Estado como instituição tem que compartilhar competência. Eu também acho. Um abraço para o Elias, é um grande amigo também. Sem dúvida nenhuma. Um abraço ao Elias. Obrigado pela audiência, mais uma vez, audiência qualificada do Elias Carneiro aqui com a gente. Eu queria saber o seguinte: na semana passada nós tivemos, acho que o Armando estava no programa também, com o Matheus Cury, que estava aqui também, né? E nós discutimos rapidamente esses números aqui, informados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, e o Cury contestou o fato de não ter sido divulgado aqui o número de pessoas que são presas, enfim, com relação a tráfico, né? Não sei se o Delbel concorda com a crítica, se acha que é isso mesmo, se deveria constar também, olha, enfim. Eu não sei, a gente carrega com a gente alguns pequenos troféus, né, e vaidades. Eu tenho um pequeno troféu, uma pequena vaidade. Quando eu ainda estava no alto comando da Polícia Militar, a gente participava periodicamente de reuniões de serviço na Secretaria de Segurança Pública lá em São Paulo, para inclusive discutirmos, fazermos análise crítica em relação a estatísticas criminais. E teve um dia que eu meio que cansei disso, porque era sempre as mesmas
coisas, as mesmas falas, enfim, a coisa, no meu ponto de vista, não andava muito. E eu disse, talvez eu desabafei, não disse, que a gente devia medir as polícias, e acredito nisso piamente até hoje, pelo que elas produzem, não por estatística criminal. Estatística criminal, claro que tem o dedo das polícias, sem dúvida nenhuma, principalmente das polícias, mas não é só isso. Se você tem um período de muito frio, de muita chuva, a estatística criminal já cai por si só, né? Então, já são outros fatores alheios à ação da polícia, que é importantíssimo. E na época eu disse que eu queria ser avaliado pelo número de pessoas que eu prendi, pelo número de carros roubados e furtados que eu recuperei, pelo número de flagrantes de porte e tráfico de entorpecente, armamento e assim por diante. Aí sim você pode dizer a polícia trabalhou ou não trabalhou. Não é só por estatística criminal. E passaram a adotar, daí o meu troféuzinho e a minha vaidadezinha, né? Passaram a adotar no site da Secretaria de Segurança, você pode acompanhar, tem lá um ícone específico, por cidades, da produtividade da polícia, né? Então você vai ver quantos flagrantes e assim por diante. Eu acho isso essencial. E é assim que a sociedade e a imprensa, principalmente, deveria avaliar a ação de polícia. A gente tem visto aqui, com muito orgulho, a ação da Polícia Civil na nossa região, fazendo essas operações em âmbito regional, em micro-região, macro-reunião, o número de pessoas e apreensões que eles têm feito. E isso fica, muitas vezes, se resume numa só notícia que não é repercutido depois pela sociedade. A mesma coisa em relação às polícias militares e às guardas municipais. Aproveitando o ensejo e a fala, parabenizar a Polícia Federal e a Receita Federal pela quantidade de cocaína apreendida nos últimos meses no Porto de Santos. Essa droga sairia daqui, não seria consumida aqui, né, em território nacional, iria para a Europa e países aí, Estados Unidos, não importa. Mas famílias seriam destruídas, sim, pessoas morreriam por conta da cocaína. Não falo de 1 quilo, 2 quilos, falo de toneladas. Então, parabenizo mais uma vez a Polícia Federal, atuando aqui no Porto Santos, e a Receita Federal. Parabéns a todos eles. Muito bem, chegamos aqui ao finalzinho. Sérgio Delbel, obrigado mais uma vez pela presença importante, pelos esclarecimentos e sucesso aí à frente da Secretaria. Eu agradeço o seu convite, sempre muito legal. Muito obrigado por lembrar de mim, doutor Armando Santana. Sempre lembramos de você. Muito obrigado. Um abraço a todos, para quem nos assiste também. Obrigado, Sérgio Delbel. Obrigado mais uma vez ao nosso advogado, o doutor Armando, sempre colaborando com a gente. Santana diariamente aqui conosco. A gente com você, ponto de vista ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde. A reprise para você conferir às 8 da noite. Valeu. Tchau, gente.